Bom dia, paz do Senhor a todos. Aqui é o pastor Luiz. E de forma breve quero compartilhar um texto que está em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 3 e verso 4, que fala sobre a preocupação do apóstolo Paulo em relação à igreja de Corinto. Ele diz assim: Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte, ou seja, de alguma forma, de algum tipo, corrompidos de vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Então, o que a palavra de Deus está revelando aqui? Que nem todo Cristo que se apresenta é o verdadeiro. Nem todo evangelho que é pregado é o verdadeiro. Nem todo movimento espiritual significa que é o Espírito Santo de Deus que está operando. Então, entenda, só existe uma verdade. A verdade ela não é relativa, como as pessoas dizem. A verdade é uma só. Essa verdade ela é ministrada, ela é revelada através do próprio Deus, que revelou através dos 66 livros da Bíblia, a sua vontade para o ser humano. Então, muitas religiões existem, muitas crenças existem, e muitas delas colocando a pessoa de Cristo como o centro, ou como uma das pessoas divinas dessa seita ou dessa religião. Mas entenda uma coisa: a Bíblia revela que existem cristos que não são verdadeiros, que existem espíritos que não são de Deus, que existe um evangelho que não é o real. Então, a questão é essa: qual é o Cristo verdadeiro? Qual é o evangelho verdadeiro? Qual é o espírito correto a ser recebido pelo ser humano? Então, a palavra de Deus, ela revela que eu preciso de fato me voltar para a verdade. E essa verdade ela está contida na palavra de Deus. Então talvez você acredite que sirva a Cristo, mas não é o verdadeiro. Talvez você seja apenas um religioso, um supersticioso. Talvez você se envolva com um espírito maligno, achando que é o Espírito de Deus. Talvez você creia em um outro evangelho, crendo que é o evangelho verdadeiro. O evangelho só existe um, não existe outros evangelhos. Os outros evangelhos são malditos. Aquele que crê em outro evangelho, a Bíblia diz, ele seja anátema, seja digno do juízo de Deus, da ira de Deus. Então, isso é muito sério, muito grave, porque se eu não crer no verdadeiro Cristo, no verdadeiro evangelho, não receber o verdadeiro Espírito, eu vou perecer. Quando? Agora e por toda a eternidade. Se eu não creio no único que pode me salvar da ira de Deus, então eu vou estar sujeito a essa ira. Se eu receber outro espírito senão de Deus, eu vou ser conduzido à mentira e não à verdade. Se eu crer em outro evangelho, eu não vou desfrutar do poder de Deus. Eu vou desfrutar sim de uma vida pecaminosa, de uma vida de fato fora da vontade dos propósitos eternos do Deus perfeito. Então, em nome de Jesus, entenda, compreenda, você precisa sair da mentira, você precisa se voltar para a verdade. E como que eu vou compreender a verdade? Meditando na palavra de Deus. De fato, crendo naquilo que a Bíblia revela. Eu não posso inventar uma Bíblia para mim. Eu não posso montar um esquema espiritual, um esquema teológico para satisfazer os meus gostos. Eu preciso me sujeitar à potente mão de Deus, porque só assim eu serei exaltado naquele grande dia. Você quer exaltação? Você de fato quer estar por cima e não por cauda? Então se sujeite à potente mão de Deus. Se sujeite a esse Deus verdadeiro, a esse Deus que é único, exclusivo. Então, em nome de Jesus, se volte para o verdadeiro Cristo, creia no verdadeiro Evangelho, receba o verdadeiro Espírito, para que você tenha vida e vida com abundância. Para que naquele grande dia você não sofra, mas receba das mãos do Deus justo
a devida recompensa pela sua vida vivida aqui nessa terra, através da fé em Cristo Jesus. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida e que Ele ilumine a sua mente, para que você receba essa palavra e busque o verdadeiro Evangelho, o verdadeiro Cristo, receba o verdadeiro Espírito. Que a bênção do Senhor esteja sobre a tua vida, hoje e sempre, em nome de Jesus. Fique na paz e até a próxima, se Deus quiser.